Voltei, espero que vocês tenham respirado, né? Tenham tomado uma água para a gente continuar com nossos próximos vídeos. Então, o que eu tenho a dizer agora? Deem uma olhada com um pouco mais de atenção sobre os verbos irregulares no pretérito indefinido do indicativo. Olha só que nomenclatura enorme, já dá para tirar onda. Eu sei o pretérito indefinido do indicativo em espanhol. Deem uma olhada porque eles têm umas raízes bizarras, assim, bizarra mesmo. Por exemplo, saber, sup, poder, put, poner, pus, uber, haber, uber, caber, cupe e diversas outras aqui que são muito diferentes mesmo. Então, as irregularidades são mais assim, complexas, que é a do pretérito, ou que é do presente do indicativo, mas não é um grande problema, tá? Já que o foco de vocês não é dar nomenclatura, nem de decorar a irregularidade, mas sim ter uma percepção maior, interpretação maior também, tá? E os verbos irregulares, né, eles podem não receber o acento na terceira pessoa e segunda pessoa do singular, como irregulares. Aqui os exemplos, lá na página 3, presta atenção. Yo supe, ella, usted supo. Yo pude, ele, usted, ella pude. Yo puse, ele, ella, usted puso. Yo hube, ele, usted, ella hubo. Entenderam? Então eles não recebem o acento. Então até nisso eles são irregulares, gente. Eles são muito rebeldes, né? Não tem muito o que fazer. Verbo rebelde é igual adolescente, muito difícil. Mas com o tempo vocês aprendem a lidar com a adolescente, assim como aprendem com verbos irregulares em espanhol. Então vamos lá. E é isso sobre os verbos irregulares, né? E irregulares em espanhol. Eu acho que eu já falei bastante sobre eles. Como eu sempre falo, qualquer dúvida, o meu WhatsApp tá lá. Vocês podem me chamar a qualquer hora. Não garanto responder no mesmo dia ou na mesma hora. Mas uma hora eu vou responder, vou explicar com o maior carinho e atenção do mundo para vocês. Agora a gente vai entrar no futuro, né? O que vocês adoram falar. Ai, eu vou estudar agronomia, vou estudar direito, vou estudar medicina, vou trabalhar não sei aonde, vou morar lá não sei aonde. Então agora vocês vão saber também o futuro em espanhol. Futuro em espanhol ele é usado para coisas também, o futuro simple, tá? Simple ou alguns dizem, né? Ele é futuro. O futuro perfeito ele pode ser tanto simples como composto. Simples ou simple é quando você usa toda só um verbo, e o composto, o composto é quando você usa dois verbos. Ih, professor, não entendi não, tá difícil. Calma, tá? Por exemplo, aí eu até disse em espanhol. Eu comerei pollo. Eu comerei frango. Eu vou a comer pollo. Tem uma diferença, tá? O primeiro você usa um verbo, o outro você usa dois verbos. Exemplo 2. Mi madre va a la playa. Mi madre irá a la playa. Minha mãe vai à praia. E minha mãe irá à praia. Em português equivale ao futuro do... Se eu não me engano, é futuro do presente. Esse é o nome em português, se eu não me engano. Ele equivale a isso. Mas de todas as formas, vocês sabem o que é um futuro e sabem utilizar. Então é basicamente isso. O próximo. Isso serve tanto para pergunta também, tá, gente? Não muda não. Tu bailarás tango, tu vas a bailar tango. Esses exemplos que eu estou lendo, eles estão na página 4, beleza? Então vamos lá para o próximo. Sim. Uma coisa que é interessante, o português e o espanhol tem isso, se eu não me engano o francês tem também, é a múltipla forma de você falar de um verbo. Você pode usar esse verbo no futuro de duas formas, entendeu? Ele pode vir no texto. Claro, em textos formais ele vem mais na forma simples.
Textos mais informais, ele vem na forma composta, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para comentar com vocês. E as terminações do futuro simples. Eu aproveito e comento alguma coisa com vocês que eu não comentei antes. Essas terminações dos verbos, elas podem ser chamadas de desinências. E, professor, que palavra difícil, hein? É desinência? Por que é desinência? Porque ela designa alguma coisa, ela vai dizer, ela vai mostrar qual é a pessoa, ela vai designar a pessoa que está conjugando aquele verbo, que está exercendo, praticando aquele verbo. Então, por isso, o nome é desinência, tá? Eles vão indicar a primeira, a segunda, a terceira pessoa do singular e do plural. Próximo. Ah, e esqueci de falar aqui. Ó, então aqui tem 3 verbos, isso aí é a página 5, tá? Eu hablaré, tu hablarás, usted, ella hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis, ustedes e vocês hablarán. Tá? Percebam que as terminações em laranja do hablar, comer e beber, elas são iguais. No futuro, os verbos terminados em AR, ER e IR, eles convergem. Eles têm as mesmas desinências, as mesmas terminações. Então é um pouco mais tranquilo que o presente, que o passado, né? Então vamos lá. Claro que as irregularidades, né, não nos abandonam, e nem no futuro, que costuma ser mais fácil de conjugar, mais fácil de identificar, porque é menos irregular, muito próximo ao português, né, o que não é próximo em espanhol ao português, mas isso especificamente é mais próximo do que outras coisas. Sempre tem os nossos vilões, aqueles verbos chatos que eles são rebeldes, eles querem ser diferentes, não tem jeito. Então, poder, podré, que é o poner, de colocar, pondré, querer, quer, com 2 R, salir, saldr, S-A-L-D-R, até difícil de pronunciar sem uma vogal, né? Venir, bend. Então a gente usa essas e outras raízes dos verbos regulares, isso também está na página 5, mas as desinências em laranja. Então se uma prova, difícil, o Enem não vai te pedir isso, eu acho que dificilmente é o ERJ, mas vocês que estão fazendo vestibulares regionais, se tiver uma conjugação, conjuga o verbo é conjugado no futuro simples, ou indica o verbo é conjugado no futuro simples. Você já sabe, já tem uma noção, porque essa tabela que propicia isso. Existem muitos outros verbos regulares, né? Mas eu coloquei aqui os principais. E também existem outros. O verbo do futuro, o indicativo do futuro, não tem muito o que falar. Ele é mais simples do que o presente e o passado. Então, relativo ao futuro é só. Mas também existem outros modos, que é o imperativo, o subjuntivo, que eu não vou ter tempo de explicar nessa apostila nem na outra, porque senão vocês vão ficar chateados, porque só vê verbo. Ai, professor, não aguento mais ver verbo, só verbo. Então, a gente vai dar uma pausa de verbo, a gente vai trabalhar com outros conteúdos, e se der tempo, eu volto e falo do subjuntivo e do imperativo. Mas se quem puder, quem tiver vontade, dá uma olhada nos verbos em espanhol do modo subjuntivo e do modo imperativo, tá? Quem tiver tempo, tiver vontade de conhecer mais, porque ajuda muito na interpretação. E por fim, eu gostaria de fazer uns comentários finais, né? Que os verbos que a gente passou essas 2 aulas falando, eles são importantes, porque a partir disso, eu vou recapitular, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, não sei para que eu aprendi tanto verbo. Eles são importantes porque a partir deles você consegue interpretar melhor e perceber mais quem é que está falando, perceber quais as intenções, e isso, consequentemente, vai melhorar a sua interpretação de texto. Novamente, eu repito, não é necessário decorar verbo, ficar decorando ou conjugando o verbo. Você entender e saber identificar, ler a apostila com atenção, conferir a tabelinha quando tiver dúvida, já é muita coisa, já te ajuda bastante, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham entendido, mas caso não tenham entendido, eu estou para tirar as dúvidas de vocês, de ajudar vocês no que for possível e tiver ao meu alcance. É isso, eu desejo
Bons estudos para vocês, não só em espanhol, mas em outras matérias também. Tchau, tchau.